Prezados irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo. Estamos começando o programa Escola Bíblica Dominical. Queremos desde já agradecer o carinho da sua audiência, que sempre tem acompanhado o nosso programa. O programa Escola Bíblica Dominical, ele faz parte da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério São José dos Pinhais, e tem como presidente o nosso pastor Ival Teodoro da Silva. Para nós, motivo de alegria estarmos aqui sempre trazendo as pré-aulas das nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Na lição de hoje, nós estaremos estudando a lição 5, que tem como título O Casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. Na semana passada, nós estudamos o encontro de Ruth com Boaz, e essas lições têm sido de grande valia para o nosso crescimento e para o aprendizado da Igreja do Senhor. Hoje nós contamos com a presença de dois companheiros, amigos do ministério. Ao meu lado, o pastor Samuel Bernardo, a paz do Senhor. Amém, pastor Fábio, paz do Senhor também, querido pastor Ulisses. Ao meu outro lado, o pastor Eronildes Oliveira, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Fábio, um prazer estar com o senhor aqui. Glória a Deus. Meus queridos, nós queremos nesta oportunidade pedir a você que acesse o nosso canal no YouTube, Escola Bíblica Dominical SJP, compartilhe os nossos programas com seus amigos, irmãos. Você que é professor da Escola Bíblica pode estar assistindo durante a semana para auxiliar na sua aula de domingo. Tenho certeza que será muito importante você poder nos ajudar compartilhando o programa. E convide mais alguém que ainda não conhece o programa Escola Bíblica Dominical. Hoje, como falamos, estamos aqui para estudar essa lição tão importante, a lição O Casamento de Ruth e Boaz, essa remissão da família. E nós queremos já dar início, para sermos breves aqui, né, e darmos oportunidade. Eu sei que tem muitas lições importantes que hoje nós vamos aprender. Já temos aprendido ao longo aí dessas últimas quatro lições. Na semana que vem nós também estaremos estudando uma outra lição muito importante. Estaremos entrando no livro de Esther. Mas hoje vamos nos ter aqui nesta lição. Pastor Samuel, poderia para nós fazer a leitura do texto áureo? Muito bem, estaremos lendo então o texto áureo que está no livro de Ruth, capítulo 3 e o versículo 11. Agora, pois, minha filha, não temas. Tudo quanto dissestes te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Amém. Quero pedir ao pastor Eronildes que faça para nós a leitura da verdade prática. Sim, pastor, faremos. Aqui não tem citação bíblica, mas diz assim: uma mulher virtuosa tem um valor incalculável por seu caráter e sua disposição de servir a Deus e a família. Glória a Deus. Nós temos 3 objetivos da lição, e os objetivos são esses. Primeiro, explicar o compromisso de Boaz com Ruth. Segundo, esclarecer o casamento de Boaz com Ruth. E terceiro, relacionar a remissão da linhagem de Davi com a história de Ruth. Nós também temos a leitura bíblica em classe, que está no livro de Ruth, capítulo 3, do versículo 8 ao 10, e no capítulo 4, versículo 11. Acompanhe a leitura da lição. E sucedeu que pela meia-noite o homem estremeceu e se voltou, e eis que uma mulher jazia a seus pés. E disse ele: quem és tu? E ela disse: sou Ruth, tua serva. Estende, pois, tua aba sobre a tua serva, porque tu és o remidor. E disse-lhe: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste esta tua última beneficência do que a primeira, pois após nenhuns jovens foste, quer pobre, quer ricos. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas, o Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel, e ate já valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. Muito bem, você acompanhou aí a leitura bíblica em classe, e nós já queremos convidar você para pegar o seu papel, caneta, fazer as suas anotações. Hoje nós estaremos estudando
essa lição tão importante que vai falar sobre o casamento, né? Como se deu o casamento entre Ruth e Boaz, como se dá essa remissão da família, o que que ela nos apresenta, o que que ela nos ensina. E a introdução da nossa revista, ela diz o seguinte: o livro de Ruth começa com fome e mortes, mas termina com duas grandes celebrações: o casamento de Boaz e Ruth e o nascimento de Obed, avô de Davi. Nosso Deus é poderoso para reverter tragédias em bênçãos. Além de um redentor humano, a história nos apresenta parte da genealogia de Jesus Cristo, nosso redentor divino e humano. E já entrando aqui, pastor, no tópico 1 da nossa revista, onde vai falar desse compromisso de Boaz com Ruth. É lógico que a gente sabe que Ruth, ela, como diz o texto aqui, né, a bênção de Ruth estava chegando e ela permanecia no lugar certo. A gente sabe que a bênção é algo que Deus reservou para aqueles que são seus filhos, aqueles que obedecem. Mas como se deu, né? O que significa para nós esse subponto que nos diz no lugar da bênção relacionada? Onde que Ruth estava? Como se deu essa parte tão importante? É interessante nós observarmos na lição, como muito bem falou o pastor Fábio, que o segredo de um livro tão interessante como este livro de Ruth, para que ele comece falando de morte, de fome, de tragédia, e saia para o outro extremo da bênção, da alegria, da vitória, da festa, é exatamente esse, o estar no lugar da bênção. Noemi, ela foi obediente, ela escolheu obedecer, melhor dizendo, Ruth, ela foi obediente e escolheu obedecer a sua sogra Noemi, que lhe aconselhou. E é interessante que ela diz: do jeito que dissestes, eu farei. Então, além de buscar estar no lugar da bênção, ela também foi obediente aos conselhos da sua sogra. E é interessante nós percebermos, de forma clara e objetiva, está aqui na lição, que para que nós possamos receber a bênção de Deus, para que as nossas vidas possam ser alcançadas pelas mais ricas promessas divinas dos altos céus, nós precisamos ser obedientes à palavra de Deus. No obstante, precisamos permanecer no lugar da bênção até que o Senhor nos alcance. Se nós tivéssemos como observar, é claro que ao contermos toda a história, nós podemos perceber que se Noemi tivesse dado esse conselho para o seu esposo ou para ela mesma, antes de sair de Israel, ir lá para Moab, onde eles encontraram tanta tragédia, né? E ficassem em Jerusalém, no lugar da bênção, apesar de estarem passando uma época difícil pela desobediência do povo de Deus, mas se ele tivesse permanecido, se humilhado, se arrependido, talvez não teria alcançado tantas tragédias na vida deles. Mas talvez ela aprendeu com seus próprios erros e agora não queria que a sua futura e permanente nora passasse pelo mesmo processo. Então ela vai e diz: filha, não faça, quem sabe, como eu, né? De fato. Que sair do lugar da bênção. Vá até a eira, faça assim, faça desse jeito, converse com o Boaz e vai dar tudo certo. Outra observação interessante que está aqui na lição, que ela diz que não buscou falsas liberdades como as que são pregadas hoje pelas ideologias feministas. Ela podia dizer: filha, esse negócio de casamento não está com nada. Não, ela diz: não, nós vemos no casamento a bênção de Deus. O seu primeiro casamento foi difícil, houve tragédia, nós fugimos da presença de Deus no lugar da bênção, mas agora nós vamos começar certo, vamos ser obedientes, vamos estar no lugar da bênção, vamos procurar um casamento, Deus vai abençoar, vai restituir a sua família. Ou seja, o conselho da sua sogra foi: filha, case, mas agora case debaixo da bênção do Senhor, para que a fome e a morte sumam da nossa vida, né? Saiam das nossas vidas, e a bênção de Deus possa ser uma realidade. Nós aprendemos já aqui, eu creio que, imagino eu que Ruth, ela deve ter aprendido com a história do seu próprio sogro, né? Elimeleque, que saiu da casa do pão, né? É muito fácil, a gente fica aqui enquanto está bem, mas está ruim, nós saímos,
né? Sendo que Deus não direcionou, Deus não moveu, Deus não nos mandou sair. Correto. Né? E a gente acaba se esquecendo que é na hora da dificuldade, do problema, que a gente precisa confiar mais na ação de Deus. De fato. E na maneira de Deus agir nas nossas vidas, suprir a necessidade, né? Pastor, mas eu queria trazer para o senhor aqui, pastor, a questão dessa iniciativa de Noemi. Ela teve aqui uma iniciativa e ela orientou Ruth acerca desse momento, né, que nós vamos tratar mais à frente, mas eu queria que o senhor explicasse para nós qual foi a iniciativa de Ruth, ou de Noemi, essa orientação que ela deu para Ruth acerca desse encontro com Boaz. Pastor Fábio, conforme acabamos de ouvir o pastor Samuel, veja, ele foi feliz na sua fala em relação agora, últimas palavras, a maneira que a família se deslocou para Moabe. Primeiro, Noemi, devido a esse caos que houve em relação morte do marido, do próprio marido, e filhos, ela, no seu retorno, ela estava muito angustiada. E creio que pelo texto, a gente vê toda a história, é um livro curto, ela aprendeu a ficar na dependência de Deus. Tanto que no seu retorno, a outra nora declinou. Mas como havia um propósito divino na vida das duas agora, tanto dela como da Ruth, o Senhor diz, eu vou conduzir e vamos ver o que vai acontecer. O que vai acontecer é que ela foi submissa de fato à condição daquilo que Deus iria fazer. Não podemos falar porque não está no texto. Quem sabe, Noemi lembrou de Boaz. O texto não diz. E nós temos que ter cuidado com o que falamos quando não está relatado na Escritura. Mas devido, o pastor Samuel foi feliz agora, quando saíram estava horrível, fome, mas a notícia é que tinha voltado fartura. Eu acredito, assim, isso não é nem conjectura, que devido à linhagem da família, ele como um agricultor forte, que desenvolve todo o contexto, quem sabe, pastor Samuel? Muito bem. E é interessante também, pastor, observar, até porque a lição vai falar bastante sobre a questão do casamento, né? Sim. Que Noemi tinha ficado viúva. Correto. As suas duas noras ficavam viúvas. Elas podiam também, além de perceber a dificuldade da tragédia e da fome, ela podia pensar, o casamento é uma instituição falida, para que casar de novo? Entendi. Já passamos por tantos traumas no casamento, ela tem que ser primeira filha, não invente esse negócio de casamento. Né? Sai fora disso, né? Mas o casamento foi uma instituição divina. Tem pessoas que falam, não, vamos se juntar aqui, tá tudo bem, não. Vai lá, filha, case. E a lição diz, o casamento é uma instituição divina, fundamental para a solidez da família. Não, vamos ficar no lugar da bênção, vai constituir novamente casamento, e Deus vai te abençoar, só não saia do lugar da bênção e não saia da obediência. Que Deus colocará as mãos. Então, pastor, só para terminar, me permite? Na condição do retorno já nas terras, aí o texto bíblico vai dizer assim, ó, que ela soube que estava tendo a colheita, e, claro, ele como um agricultor bem-sucedido, era um homem de envergadura ali, o que ela faz nesse contexto aqui da minha parte primeira? Aqui, ó, a iniciativa de Noemi. O que ela faz? Diz, olha, moça, Ruth, chega aqui, vamos conversar um pouco. Acabamos de chegar, mas tem uma notícia boa. Tem aí um amigo da família, é um parente bem chegado. Ele tem muita plantação e é época de colheita. Então, se desloque para lá. E a Bíblia que diz que Ruth era uma mulher virtuosa, ou seja, trabalhadora, não era uma mulher omissa de braço cruzado. Eu admiro isso, que o texto diz. De imediato, você não acha do texto... Ela não ficou esperando, né? Pronto, pastor, obrigado. Não acha, pastor Samuel, Ruth dizendo, o deserto, eu que morei lá no Oriente Médio, eu sei que não é fácil dar 52 graus na sombra. A gente fala nas igrejas, tem pessoas, o pastor não está exagerando? Pega lá quando Jacó estava lutando com Labão, cuidando do gado, que fala o calor do dia e a geada da noite. É lá no texto do Gênesis. Calor horrível. Ela não questionou com a nora. Foi onde é que ela foi cair? Por acaso? Não é aplicativo celular. Deus enviou ela na parte da colheita do Boaz. Interessante a gente pensar aqui que dentro desse acontecimento,
havia um processo, né? Como diz aqui o subtópico 3 do tópico 1, um processo. Aqui diz que Ruth deveria banhar-se, né? Se perfumar, estar pronta. Ela teve essa iniciativa. É lógico que foi orientada pela sogra. Sim, né? Para né? tomar essa iniciativa. O texto também nos apresenta que Boaz, ele não era o primeiro remidor. Correto. Primeiro a ter essa opção. Correto. Tinha um outro, Tinha. né? Existia um obstáculo. Num grau mais elevado, né, pastor? O outro, né? Isso, de um grau mais elevado. Mas, pastor Samuel, o subtópico aqui, o tópico 2, vai falar exatamente sobre o casamento entre Boaz e Ruth. Vai dizer, Ruth teve a iniciativa de seguir Boaz, né? Que sugerir a Boaz que exercesse o papel de remidor, conforme o costume da época. Mas era fundamental que ele superasse o obstáculo, que seria esse primeiro remidor, que estava na frente ali, né? De fato. Mas houve um acontecimento ali que Deus, a gente vê a mão de Deus De fato. agindo, né? Voltando a falar sobre a questão do tema de casamento, né? Aqui está falando o papel fundamental do homem. No caso ali falando sobre a mulher, de estar na obediência, de entender que o casamento é algo de Deus, querer, desejar o casamento. Ela ficou no lugar da bênção, esperou o processo, como foi citado anteriormente, mas também Boaz, ao receber aquela proposta e a entender que ele seria um dos remidores, mas tem um à frente, Noemi mesmo vai dizer, ele não vai ficar descansado enquanto não resolver essa situação. Então, como homem, como futuro marido, como liderança masculina, ele pressupôs amor e responsabilidade e honrar a mulher, porque Correto. ele seria Correto. quem deveria de remira, né? Porque tinha aquele costume que precisava casar com a mulher que o falecido não tinha deixado descendente para continuar a linhagem, enfim. Era uma tradição judaica daquela época. Então, a gente percebe o seguinte, a responsabilidade dele de não deixar as coisas pela metade. Então, o livro vai falar sobre morte, tragédia e vai terminar com festa e casamento e nascimento de criança. Olha o caminho que nós estamos traçando aqui através desse livro. Lugar da bênção, obediência e não deixar as coisas pela metade, né? De Concluir, fato. né? De Então, a fato. pessoa querer, por exemplo, de repente tem alguém que está nos assistindo, que você está no casamento, no casamento, no documento, no civil, e está enrolando, não, um dia a gente casa, deixa para depois, ficar procrastinando, não assume o seu papel de homem, de marido, de ir lá fazer o casamento, ou fica, não, vamos ficar só junto aqui, juntar nossas coisas, vamos ver no que vai dar. Não, casamento é uma instituição divina, Correto. tem as suas responsabilidades, e se você quer a bênção de Deus no seu casamento, você precisa estar no lugar da bênção, ser obediente e fazer as coisas de forma conclusiva. É interessante a gente pensar, até quero pedir ao Ian que coloque aí, como para a gente poder passar aos irmãos, o tema desse trimestre que nós estamos estudando, ele diz o seguinte, o Deus que governa o mundo e cuida da família. Né? São ensinamentos aqui nos livros de Ruth e Esther. Nós estamos até agora, né, até a semana que vem, nós estaremos abordando a questão de Ruth. Então a gente vê um Deus aqui que ele governa o mundo e ele tem direcionado, né? E a gente vê ele direcionando os passos até então de Noemi, de Ruth, esse encontro com Boaz, Correto. todo esse desenvolver, né? A preferência aqui era do parente mais próximo, no caso não era Boaz, tinha um na frente, mas Boaz ele toma essa iniciativa de ir lá conversar com esse parente, Sim. há um desenrolar, e nós chegamos aqui, pastor Eronildes, nessa questão do resgate da lei e do levirato. São pontos que, quem sabe, para muitos ficam assim, o que quer dizer isso, né? Porque aqui tinha um resgate, né, dos bens, Correto. e também tinha a lei do levirato. Correto. Embora a gente vê aqui Boaz ele agindo, né, como um remidor aqui, embora que quando o filho nascesse, não seria descendência de Boaz, mas seria descendência do falecido, né? Correto. É uma coisa que a gente, às vezes, não para pensar, né? Olha, não vai ser meu, vai ser descendência do outro. Mas é uma atitude honrada, né? A lição passada falou isso para nós. Correto. Um homem poderoso, um homem honesto, poderoso não no sentido de ter poder, mas de honradez. Honradez, né? postura, Isso, né? Isso, né? Mas fale para nós, pastor, acerca dessa lei, resgate da lei e do levirato. Então, pastor Fábio, pastor Samuel, nós estivemos estudando, claro, para cooperar você tem que estudar, né? Essa palavra, o levir, que no hebraico lá é o cunhado mesmo, e devido à hierarquia da teologia judaica e o valor da família
desde tempos remotos, Deus cuidando disso, conforme o senhor acabou de fazer o relato, mostrando inclusive a posição e a exposição, precisaria que isso aqui fosse definido. De que forma? A manutenção do nome da família, do zelo de Deus, embora o falecido não ia saber, não tinha como, mas alguém na terra, e eu fiquei comentando também com a minha mulher, não fala o nome do camarada que tinha a preferência. A Bíblia não traz o nome dele. Só que ele agiu, pelo texto você vê que ele agiu de forma incoerente. Primeiro, era uma pessoa avarenta, porque ele não aceitou quando o Boaz de imediato disse: você vai casar, mas vai ter que assumir todos os problemas lá de Emelec. Não era só a terra, o resgate da terra, né? Quando falou do casamento, ele declinou, né? Tá certo? Então, nesse contexto, o valor que Deus dava e ainda dá, o pastor Samuel já bateu nessa tecla, da família, a posição da harmonia familiar, é o resultado disso aqui, porque aqui era em todo Israel isso aqui era feito, pastor Fábio. Embora a Bíblia não traça em específico todos os casos, mas era uma lei. Se alguém falecesse, marido, o macho, o Gênesis chama lá, né, no caso, no casamento correto, marido e mulher, Sim. tinha essa lei para honrar o nome da família. Porque o levirato era exatamente, pastor Samuel, para manter o nome do falecido, né, a extensão dele. E aqui Boaz dá um exemplo muito lindo, porque ele não avançou sinal, ele dialogou. O que me chama a atenção aqui, é interessante a gente pensar, esse remidor que a Bíblia não cita o nome dele, porque, na verdade, aqui ele se omitiu Correto. da sua função. Correto. Quando falou de resgatar a propriedade, os bens, tudo bem. É quando ele disse, mas tem a viúva que você vai ter que assumi-la. Não, ele declinou. Declinou. Né? Mas não houve isso da parte de Boaz. Ele tomou iniciativa. Pelo contrário. É lógico que ele tinha, a gente sabe que ele tinha posses, tudo. O outro, pelo jeito, também, né, tinha algumas questões, mas não teve essa honradez de fazer a escolha e decidir. E Boaz, como certo, ele agiu corretamente, explicando, a preferência foi dada, falei, ele não quis, tal, então eu estou aqui e eu estou tomando uma posição. Isso é interessante porque nos apresenta e nos mostra uma tipologia do que o Senhor Jesus fez por nós. Esse resgate né? Por isso que a gente é comparado aqui, Boaz como Cristo. Correto. E Ruth como a igreja. Correto. Né? Esse amor de não se omitir, de não deixar, de ter iniciativa, e a iniciativa sempre foi de Deus. Correto. Né? De nos procurar. Né? Aqui no subtópico 3 do tópico 2 vai dizer o registro público, né? E aqui é bem simples, vai falar sobre essa transferência do direito de resgate, né? Que ela foi selada por Boaz, Correto. quando ele descalça os sapatos entre Boaz ali, todo era um costume, né? Sim, pastor. Era mais um dos costumes que eles usavam, né? Acompanhado de testemunhas, De né? testemunhas, Né? isso muito bem explicado pelo Né? Senhor. Mas queremos já partir aqui para o tópico 3, para a gente se deter um pouquinho mais, Tá. onde vai falar sobre a remissão da linhagem de Davi através de Ruth e Boaz. O subtópico 1 do tópico 3 vai falar exatamente do nascimento de Obed, que foi avô do rei Davi. Eu quero deixar com o pastor Samuel, que traga para nós aí uma breve explicação disso, né? É interessante pensar que de uma moabita, Deus faz uma história extraordinária que chega até Obed, Davi e faz parte da linhagem do próprio Messias, né? Verdade, interessante esse paralelo, né? Entre a remissão dos nossos pecados que nós recebemos por Jesus Cristo, que Ele mesmo se prontificou, né, em nos resgatar. E agora nós vemos aqui na história, Ruth casa-se com Boaz, Deus preparou para ela o melhor. De repente, se ela casasse com aquele outro que era o egoísta, né, que não queria ceder, não queria investir em umas terras que depois não seria da sua descendência, mas dos descendentes de Elimelec. Mas Deus prepara para ela o melhor, um homem com coração bondoso, que ao ver que ela era uma jovem virtuosa, trabalhadora, pediu inclusive para que os seus empregados a tratassem com humanidade, com destreza, com carinho.
e por fim termina-se o processo, casa-se com Ruth, e agora o Senhor coroa aquele casamento com o nascimento de um lindo bebê. E Noemi, que era antes a mulher amargurada, agora estava vendo o seu neto, que ele viria de cuidar dela na sua velhice, agora ali nascendo, aquela criança linda, saudável, maravilhosa, que se tornaria o avô do rei Davi e também faria parte da descendência do Messias. Então, veja como é importante sermos fiéis a Deus. Correto. Nas nossas decisões, como, por exemplo, a decisão do casamento, né? Nós estamos citando aqui várias vezes sobre isso, porque esse é o foco, são as famílias. Hoje a família está desacreditada. As mídias sociais, até mesmo a cultura odierna, né, do mundo atual, ele foca a destruição do casamento, da família. Mas nós percebemos o valor que Deus dá para a família. Esta mulher chega viúva, sozinha, solitária, mas Deus lhe dá um marido que a amava, que cuidava dela, e agora um lindo bebê para completar a sua felicidade. O livro começa falando sobre morte, termina falando sobre vida. Verdade. É interessante a gente pensar aqui, voltando um pouquinho atrás, nós temos um auxílio teológico aqui, cristão na revista, para você que tem acompanhado os programas e tem a sua revista, né? Nós estamos abordando os tópicos dentro da lição, para que fique mais claro, né, e fique mais fácil de compreensão, até para os nossos irmãos, você que vai preparar a sua aula, professor, ou deseja ser professor. E o auxílio teológico, logo após a sinopse 2, vai dizer que, provavelmente, voltando um pouquinho atrás, Noemi, ela não sabia que Boaz ele era o segundo na questão da remissão, né? Ela imaginou que seria ele. Mas a gente vê que dentro dessa história, no trabalhar de Deus, dentro da família, dentro dessa história linda que é a história de Ruth, né, nós vemos Deus preparando todo o cenário. Como disse, né, Deus pega um cenário que era de morte e destruição e transforma num cenário favorável, que abençoa. Isso não quer dizer, né, nós também não queremos abrir brecha para dizer que você pode viver a vida como quiser, né? E que Deus lá na frente ele é obrigado a pegar a situação e transformar em bênção. Não é. Nós temos um senso de responsabilidade, de compromisso, de princípios. O que a lição nos está dizendo na história de Ruth aqui é que Deus pode pegar um cenário que aconteceu eventualmente, que sabe, no caso de Elimeleque, por uma decisão errada, correto. E ele transformou em algo que veio favorecer tanto Ruth como Noemi. Poderia ser favorecida até a própria órfã, se ela tivesse vindo com a sua sogra, né? Ela decidiu ficar. Que não foi o caso. E não foi o caso dela, né? Então, meus irmãos, para nós seguirmos aqui, nós aprendemos que dentro dessa história linda, né, de Ruth, com Boaz nasce Obed, né, que é o avô do rei Davi. E aqui no subtópico 2, do tópico 3, pastor, vai nos apresentar Boaz como um tipo de Cristo, remidor, resgatador. Isso realmente apresenta para nós essa Sim, visão? pastor Fábio. Primeiro, tendo em vista a espontaneidade do Boaz, o contexto teológico define tanto nos evangelhos, como até no Antigo Testamento, Salmo 102, Salmo 62, falando na posição de Cristo antes de vir ao mundo. Então, houve um acordo no céu com a Trindade em relação ao plano da redenção. Isso fica muito claro quando Paulo ensina a igreja de Filipos, dizendo que ele, Jesus, esvaziou-se da sua glória e veio até aqui e cumpriu o papel dele terreno, que toda a igreja conhece a história, para o contexto salvífico. Boaz, o primeiro plano que nós entendemos aqui, que é de fato um representante do Senhor, é que ele não questionou. Ele não questionou. Inclusive, eu vi em escola bíblica em Curitiba, a idade vai chegando, mas 2004, 2006, não podemos falar por causa da ética, um pastor que não foi feliz numa das escolas ali, numa das aulas, abordando a posição da ida de Ruth, deitar aos pés de Boaz naquela noite. Mas veja que isso aí, o profeta Ezequiel, capítulo 16, já ampara totalmente a posição disso que era realizado naquele tempo, a questão da capa, o respeito que foi mantido,
não teve nada demais ali. E ele prontamente, a hora que foi descoberto isso aí, que foi romper da alva, segundo os estudiosos, que ela ficou até ali, e a instrução é que não era para falar nada, ela tinha que sair antes que terminasse o período do sono ali. Aconteceu isso aqui, ó. Ele acordou, relatou, aconteceu a Noemi ficar sabendo de tudo que Ruth foi orientada, e em seguida já veio o processo de definir o resgate. Interessante que ela foi orientada pela sogra, mas dentro dos costumes que era normal daquela época, né? Ela deitou aos pés dele, descobriu ali, né, tal. Mas assim, eu já vi também vários pregadores usando esse texto de uma maneira que a Bíblia não está apresentando, né? Por isso que a gente não pode pegar um texto fora de contexto e criar um pretexto com ele, porque a gente vai gerar confusão. Verdade. Na verdade, desculpe interromper, pastor, são posições de alguns pregadores, claro, não podemos generalizar que a gente não é menino, né? Mas são posições equivocadas. Falta estudar o texto. É interessante, pastor, nós observarmos também sobre essa questão aqui da história, e temos Jesus, Boaz como tipo de Jesus, que Noemi, ela aconselha as suas duas noras a voltarem. Correto. Órfão volta, mas Ruth, ela podia pensar, poxa, se eu for com minha sogra, ela mesmo já disse que não tem filho para me dar. Correto. E agora ela também já perdeu a possibilidade de ter filhos. Eu vou perder a possibilidade, de repente, aqui em Moab, ele arrumar um casamento, viver a minha vida. Não, mas ela optou por ir, mesmo que na mente dela ela ficasse viúva para sempre. Entendi. Então, ela aceitou voltar para Israel e se converter de fato, como nós comentamos, que ela disse agora, o teu Deus será o meu Deus. É verdade. Então, o texto diz aqui que a linhagem de Cristo poderia ser totalmente diferente, porque Noemi não podia mais ter filho, Orfa foi embora, mas Deus encontrou em Ruth um coração disposto a renunciar e a se converter de verdade, e através dela, então, a continuidade da linhagem que vem até o Senhor Jesus Cristo. E nós, como igreja, precisamos ser como Ruth, né? Renunciar a este mundo, nos comprometemos com Cristo, para que nós possamos, de fato, ter os nossos pecados redimidos. A gente viu aqui, logo ali no começo, né, no tópico 1, no subtópico 1 do tópico 1, o pastor Samuel mencionou aqui que Ruth, ela poderia ter escolhido, né, viver os prazeres, dizer que Ruth teve oportunidades fora de casa. Correto. Né, mas não se aventurou por parte alguma, como se fosse autônoma ou independente, né? Ela não buscou falsas liberdades, mas ela permaneceu, né, pastor, ali no momento certo, aguardou o momento certo. Isso até traz para nós, nos nossos dias hoje, que nós não devemos nos mover sem a direção de Deus. Né? Exatamente. Tem muitas pessoas fazendo isso sem a direção de Deus e criando problema. Né? Que ele falou, né? Tá uma vida difícil, então Deus é obrigado a mudar a minha história. Não, Deus vai mudar a sua história se você passar pelo caminho da obediência, permanecer no lugar certo, esperar a vontade de Deus, renunciar e ir na direção do Senhor. Então Deus preparou o casamento para ela não foi atrás de homem. Tá certo. Ela foi para trabalhar, para buscar o sustento da sua casa. Mas certo. Deus preparou alguém ali para cuidar dela e para providenciar um casamento feliz e abençoado. Pastor Fábio, me permite ainda Pode. nesse complemento da sua pergunta, para encerrar a minha parte? Sim. Veja que Mateus 1 e 5 já aborda na genealogia, está aqui, ó. Salmão gerou Raabe é Boaz. Este de Ruth gerou Obed, aí já foi comentado. Então veja, na posição de representação de Obed, de Boaz, como a extensão de Jesus. Já estava no plano divino. Entendi. Já estava no plano divino. Porque quando eles foram embora para Moabe, não há relato, só fala da fome, o Elimeleque não vigiou e saiu sem direcionamento. Resultado, ele faleceu lá, os filhos também, a história a gente já conhece tudo, e no retorno, que não precisa nem comentário, órfã, o pastor Samuel acabou de falar, declinou, ela não, diz eu vou, meu Deus, o seu Deus é o meu Deus. E aí agora chega, porque quando o primeiro que deveria aceitar o resgate não aceitou, ele poderia, se ele fosse um homem que estivesse fora do plano, ele poderia, olha, essa situação eu vou ver depois, porque o primeiro não quis. Não, de imediato ele aceitou. Houve as reuniões, o senhor já até comentou, as testemunhas, tudo, e aí fechou. Então é uma coisa
é que fica assim definida, né? Ninguém pode questionar. Tem mais partes até do Antigo Testamento aqui, mas já estava no plano divino. A gente percebe até na lição anterior, né, o tipo de pessoa que era Boaz, né? Ele até pediu, olha, cumpra a lei certinho, né? As espigas caem, deixe lá, não pegue. Até a gente percebe que ele que não deixa um pouquinho mais para o pessoal, ele cumpre, né? Todos os princípios, né? A gente vê a maneira dos empregados, ele tratar os empregados, a maneira dos empregados tratar ele, né? Que Deus te abençoe. Você vê na vida da pessoa já que é uma vida diferenciada, né? Sim, pastor, me permite, porque ele, segundo o relato que o senhor está passando agora, é só pegar Levítico. Ele estava a par e cumpria a lei mosaica. Isso aí da parte dos povos, pastor Samuel, era uma rigidez em Israel, né? Os arredores da lavoura, não mexa aí, é dos necessitados. É interessante que em Portugal, quando eu era mais jovem, o pai tinha um campo com vinha, né? Você passava tirando os cachos de uva e depois a gente voltava para pegar o que tinha faltado. Enchia-se outra cesta. Pois é. Porque elas ficavam meio escondidas nas folhagens e tal. E Deus falou, você só passa uma vez, não pode voltar. Exatamente. Porque voltar fica para os pobres. Né? E aí Boaz, bondoso como era, falou assim, deixa um pouco mais cair. Além das que se esquecerem, façam-se esquecer de um pouco mais. Muito bonito, muito então, bonito. É o que o Senhor Jesus fez por nós, né? Claro. Nos perdoou nossos pecados, ter nos abençoado, além do que nós merecemos, além do que aquilo que já estava proposto para nós. Exatamente. Então vale a pena nós seguirmos o caminho da obediência, estarmos no lugar da bênção, na vontade de Deus, na direção de Deus. Boa palavra. E com certeza o Senhor tem bênçãos para nossas vidas. Olha o que diz aqui. O texto bíblico diz o seguinte, né, acerca de Ruth, né, na verdade, da ação de Deus. Diz, ó, o Deus de Israel encontrou Ruth, cuja vida foi guiada por um caminho de renúncia. Passa pelo caminho de renúncia, né? Amor, pureza e muita submissão. Correto. Justamente o que está faltando hoje nos nossos dias, né, para que Aí a gente vê, o que eu faço para ser feliz? O que eu preciso fazer para ter uma vida abençoada? Aqui tem um exemplo, né? Uma vida de renúncia, uma vida de amor, de pureza e submissão. Justamente o que as pessoas não querem fazer. Verdade. Na verdade, querem viver uma vida... E voltando de novo para o foco da família, ela foi uma mulher virtuosa, uma mulher sábia. Por quê? Porque no casamento ela usou uma vida de amor, pureza e submissão ao seu esposo, né? Correto. Então ela creu e por isso a família dela foi uma família abençoada. Então hoje, voltamos a falar, nessa ideologia de feminista faz com que a mulher ela seja totalmente insubmissa ao seu esposo, ao seu marido, nem a querer casamentos, junta-se aqui, depois junta-se ali e aí por diante. Mas não dão um valor que o casamento precisa ter. Você quer ter uma família feliz, uma família abençoada? Viva um casamento segundo a vontade de Deus. Hoje não é diferente, né? A Bíblia compara que a gente vê Boaz um tipo de Cristo, Ruth um tipo de igreja, mas o Senhor Jesus ainda hoje está de braços abertos, né? Para perdoar, para resgatar, para redimir, para restaurar e fazer de você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, uma nova criatura. Uma nova criatura. Né? Ele não vai mudar a sua vida, ele vai transformar você numa nova criatura. Uma nova criatura. Desde que haja esses princípios aqui que nós encontramos na vida de Ruth, né? Amor, fidelidade, simplicidade. E o que me chama a atenção no caso de Ruth é que ela não ficou parada lá esperando, né? Não. Ela sabia, não, deixa eu me mover, deixa eu me movimentar, deixa eu ir atrás. Não era preguiçosa. E ainda, pastor, me permite uma coisa linda ainda nesse tópico da representação do tipo de Cristo. Observe, pastor Samuel, que quando chegou à tona o desenvolvimento de Noemi, apresentando a chegada dela, não houve nenhuma pergunta de Boaz, mas isso é uma gentia, não é daqui de Israel. Ela veio de lá de Moabe, você não acha? Não conta no texto questionamento. Não tem. Então, porque já era extensivo das mãos do Senhor, contexto salvífico, porque era uma gentia. A graça, mas foi recebida igual você acabou de falar. Ó. E uma mulher que dá um exemplo lindo, que não era uma mulher preguiçosa. Ruth era uma mulher que tinha iniciativa
e boa vontade de trabalho. O pastor Samuel mencionou aqui, nós estudamos algumas lições atrás, quando Noemi resolve voltar para Belém, e ela dá opção para as noras seguirem e voltarem para sua casa, para sua família, né? E Ruth diz, não, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, aonde você for eu irei, e onde você morrer eu também vou morrer. Exato. Aí que ela se decidiu, né? É uma decisão pura mesmo. É verdade, né? pastor. Ali, nós podemos dizer que naquele momento ali, Deus o abraçou, né? E Deus mudou a história dela, né, pastor Samuel? É exatamente isso que nós precisamos fazer para com o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Nós devemos seguir os seus caminhos debaixo de submissão, de obediência, de fidelidade, de amor, e aí estaremos, de fato, no caminho da bênção. Uma coisa que eu queria mencionar aos irmãos, assim, correlacionado à lição, mas a gente percebe no dia a dia, até mesmo pastoreando igreja, lidando com as pessoas, no nosso dia a dia hoje, há uma confusão da palavra submissão com prisão. Ah, você é crente. Mas nós não somos presos, nós somos submissos a Deus, né? As doutrinas da palavra de Deus, tudo, mas nós temos uma vida livre, vivemos a plena liberdade em Cristo. Né? Claro. Ser crente, ser salvo, não é viver uma cadeia, preso. Ah, vocês não podem fazer nada. Não, a gente pode fazer tudo. A gente só escolhe fazer o que é certo. Por amor àquilo que o Senhor fez na nossa vida. Exatamente. É a mesma coisa quando vai falar sobre a mulher precisa ser submissa ao marido. Ela tem que ser escrava do marido? Não. Porque também Deus vai falar que o marido tem que amar a esposa do jeito que Jesus amou a igreja. De que jeito Jesus amou a igreja? Dando a sua própria vida. Qualquer mulher vai ter o maior prazer de ser fiel ao seu esposo, submissa ao seu esposo, se ele for amoroso, se ele for bondoso, carinhoso, provedor. Claro. Não é verdade, pastor? Claro. Então, sempre lembrando que a submissão não é aquela submissão faz porque eu estou mandando, não. É estar disposto a conversar, dialogar juntos, decidirem juntos, não decidir sozinho, mas estar sempre decidindo debaixo da orientação e da bênção do seu esposo. A bênção do Senhor está ali permanente, o esposo sendo amoroso também, como Cristo foi amoroso com a sua igreja, será um casamento feliz e abençoado. Pastor Fábio, ainda em tempo, Sim. eu estive com o senhor na sua congregação, falando na área de escola, abordamos alguma coisa da família. Veja, esse tema aí, pastor Samuel, muita gente, inclusive nas igrejas, interpreta errado. A submissão da mulher cristã está relacionada aqui, ó, o conhecimento que ela tem da palavra e o valor que ele acabou de falar ao seu marido, tendo em vista condições dele. Exemplo, o pastor acabou de citar. Eu falo na minha matéria lá, convivência harmoniosa. Como você vai adquirir? Não é aplicativo celular, é a convivência que você mantém na sua casa. Exatamente. Como é que você está vivendo? Porque há maridos que... O Paulo aperta lá, maridos, no plural. Amai vossas mulheres. Tem marido que fica no escuro, diz que está sem tempo e tal. A mulher, ela tem um outro comportamento, pela honra da posição dela servir ao Senhor, às vezes segura, mas chega uma hora que vai cobrar. Vai cobrar. Então, essa palavra, você pode ver depois, com o tempo, pastor, a submissão é servir em missão, ou seja, de pleno acordo. Porque não adianta dar murro na mesa, eu sou o sacerdote, sou o chefe. Vai dar problema mais ainda. É a mesma coisa, vamos de volta para a comparação de Cristo com a igreja. Pronto. O Senhor, ele não nos obriga a fazer nada. Não. Ele nos ama, deu a sua vida e diz, vinde a mim que estáis cansados e oprimidos. Acabou. E nós, por amor, nos submetemos à vontade do Senhor. Até a recomendação bíblica, né, ela é bem clara, que se a gente pretende governar a igreja, liderar, primeiro é lá dentro de casa. Governe a sua casa, a sua família. Primeiro seja lá para depois ser aqui. Se não tiver lá, não tem como ser aqui. Não tem. Isso é interessante a gente pensar. Meus queridos irmãos, hoje nós estudamos a lição 5 do terceiro trimestre de 2024, com o título Casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. Vemos aqui um Deus que realmente trabalha pela família. Quero agradecer aqui a presença do pastor Samuel. Amém, prazer. Quero agradecer também a presença do pastor Hernildes. Foi um prazer, pastor, estar com o senhor aqui juntamente com o pastor Samuel. É um prazer nós estarmos aqui reunidos todas as semanas e eu quero convidar você, acesse o nosso canal no YouTube, Escola Bíblica Dominical SJP, compartilhe os nossos programas,
Pode entrar lá, rever, estão todos gravados à sua disposição e indique o nosso programa, né, para o seu amigo, alguém que não conhece o programa Escola Bíblica. Certo. E é o nosso desejo que você seja abençoado através desta programação. Quero pedir aqui ao pastor Eronides que faça para nós uma oração. Soberano Deus, elevamos a Ti agora o nosso pensamento num gesto de agradecimento por estar aqui nesse programa, meu Pai, mais uma vez desenvolvendo a posição da extensão do crescimento do Teu reino na terra. Rogamos a Sua bênção pela presidência da igreja, a diretoria do modo geral, pastor Fábio, pastor Samuel que estiveram aqui nessa tarde. Senhor, nos ajuda a compreender mais a Tua palavra. Abençoa as famílias que estão passando por alguma dificuldade, o Senhor é o Deus que cuida. Rogamos também que o Senhor use de bondade por aqueles que estão em dificuldade, meu Pai, em conflitos conjugais. Rogamos a Tua bênção humildemente, no nome bendito de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Na semana que vem nós estaremos estudando a lição 6, já entrando no livro de Esther. Que Deus abençoe a sua vida, que você seja alguém aí que tem o seu olhar voltado para a família e reconheça tudo que Deus fez, faz e continua fazendo pela sua vida. Que Deus abençoe em nome de Jesus.